A audiência iniciou com a ministra relatora do TST, doutora Adelaide, lendo seu relatório e se posicionando por um índice de 22,3%, retroativo aos 3 anos, em que não existe acordo coletivo na EBSER. Após ela ler seu relatório, foi passada a palavra para o advogado da empresa, que se posicionou contra, fez vários argumentos de lei eleitoral, de questão financeira da empresa não poder pagar, da lei complementar 173. Depois disso, foi passado a palavra para os advogados das entidades. Falou o advogado da CNTS e, em seguida, o advogado da Condicef. Ambos se posicionaram muito bem, de maneira objetiva, na defesa do relatório que consta, dizendo, inclusive, que tinha sido já pauta, no dia 29, de uma audiência de conciliação entre as partes, ficando pendente somente o índice. Após isso, passou então para o juiz. O primeiro juiz foi o Ives Gandra, que se posicionou contra os trabalhadores. Ele fez uma defesa contrária ao relatório da ministra Adelaide, mais efusivo do que o próprio advogado da empresa. É tanto que a presidenta do TST, em exercício, que na verdade ela é a vice, a doutora Dora, ela disse: não, doutor Ives, mas a própria empresa, através aqui do seu advogado, disse que no limite poderia conceder isso. Aí foi depois passado para um outro ministro, doutor Godinho. Roberto, só voltando, esse relator, esse ministro anterior, o Ives Gandhi, né? Ele se posicionou, se não fuja a memória, que é inclusive bolsonarista ele. Ives Gandra posicionou no seu Instagram: voto em Bolsonaro. Ele colocou isso. Bom, aí depois disso, um outro juiz, doutor Godinho, se posicionou mais ou menos na mesma linha, mas com alguma diferença. Daí a ministra do TST, ela suspendeu temporariamente a sessão, diz que eram vistas de plenário para se sentarem e depois chegar a uma posição acordada. Ficou suspensa por menos de 1 hora, uns 40 minutos, e depois voltou a funcionar a sessão, em que chegaram a um acordo de 11%. Tanto o ministro Ives como o outro juiz Godinho. E daí os outros foram se posicionando. Teve apenas um único juiz que votou a favor da doutora Adelaide. A própria ministra-chefe, a ministra do TST, a Dora, ela é vice-presidente, como eu disse, ela também ela votou a favorável. Mas foram mantidas todas as cláusulas sociais e foram mantidos que o ponto vai ser compensado e tem até 180 dias. Avaliação. Com relação ao retroativo? Não vai ter retroativo de anos anteriores. Esses 11% será retroativo a 1º de março de 2022. Ou seja, de qualquer maneira, vai ter um retroativo de 7 meses. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Certo? Esses 7 meses serão pagos para todos os empregados e empregadas. Agora, finalizamos aqui essa informação parabenizando aos empregados e empregadas da EBSER que fizeram a greve. Não fosse essa greve, continuaria mais um ano sem nada. Mais um ano sem nada. É lógico que se esperava que viesse os 22, mas nesse palco do TST, que é cheio de ministros bolsonaristas que defendem a pauta do patrão,
e não a pauta do trabalhador. Parabéns, empregado e empregada da EBSE que fizeram a greve. Os outros que não fizeram, que batem palma e homenageiem, porque todos e todas estão ganhando os 11% graças àqueles e aquelas que fizeram a greve. E parabéns às entidades sindicais representativas que encaminharam a greve de maneira altiva para todos os trabalhadores. Cabeça erguida, vitória ratificada no TST. Parcial, mas é uma vitória. Parabéns, empregados e empregadas da EBSE, pela bravura e fazer essa greve. Mais greves virão e mais conquistas.